Glória a Deus. Amém. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Ficaria nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amados, não tem outro lugar melhor do que estar aqui. Você é uma pessoa privilegiada do Pai. Eu sou. Você é uma pessoa privilegiada. Por isso, nesse momento, eu gostaria que você se esvaziasse, amém, de você mesmo. E a primeira coisa que, nesse momento, o Espírito Santo de Deus toca no meu coração para estar falando, porque é uma responsabilidade muito grande de nós estar nesse altar. E quem tem chamado sabe disso. Amém? Porque em tudo que nós estivermos aqui falando, amém, fazendo para o Senhor, vamos prestar conta um dia diante dele. E nesse momento eu gostaria, como o Espírito Santo colocou no meu coração, eu queria que você se esvaziasse nesse momento de você mesmo e começasse a agradecer ao Senhor, porque você está aqui neste lugar. Esse lugar foi aberto pela graça de Deus, para que se nós se reuníssemos com um só povo. Aleluia. O marido e a mulher, quando eles se unem, eles se tornam uma só carne. Então você tem que entender que nós somos o corpo. E o corpo de Cristo tem que exatamente fazer o que Deus manda. É se colocar diante da presença do Senhor, se esvaziar e dizer para Ele: eis-me aqui, Senhor, eu sou grato a Ti por estar neste lugar. Então, amado, aqui nós estamos com esse privilégio do Senhor de estarmos aqui neste lugar. Amém? Aonde o Espírito Santo de Deus chamou, marcou este encontro com você, comigo, com você que está aí na live, de outro lado, não importa. Para que você entendesse que Ele tem algo para falar nesta noite para a tua vida. E eu não sei o que o Senhor vai falar através dos profetas. Eu não sei o que o Senhor vai usar ao povo dos levitas, porque eles têm uma responsabilidade muito grande. Louvado seja o nome do Senhor, para trazer a arca do Senhor para este tempo. Aleluia. Então, nesse momento, eu queria que você levantasse suas mãos e começasse a orar em direção à sua casa. Eu gostaria que você orasse nesse momento para você mesmo, para a sua família, pela sua casa, e orasse também, em nome de Jesus, por todos aqueles que aqui se encontram, principalmente para os levitas, para o servo do Senhor que hoje está aqui para trazer a mensagem da palavra, porque através deles você vai receber hoje um milagre pelo qual tu veio este lugar para falar com o Senhor, em nome de Jesus. Eu quero ser boca de Deus também para a sua vida. Então, amado, começa agora você a orar. Começa você a falar com o Senhor. Você que está do outro lado também, louvado seja o nome do Senhor, se alimentando da palavra de Deus, comece a orar aí na sua casa. Comece a orar aí em nome de Jesus. Porque eu me lembro perfeitamente que um dia o Senhor Jesus falou comigo através de um rádio naquela época, porque não existia live, mas o Senhor falou comigo através de um rádio. E eu me lembro perfeitamente quando eu estava no maior desespero, e aquele momento eu parecia que eu ia morrer, e eu liguei o rádio, e o Senhor falou comigo ali: Cristo em casa. Não sei se alguém se lembra. Então, amado, o Senhor vai falar com você também. Amém? Pai, na tua presença nós estamos aqui. Nós, Senhor, não somos nada sem o Senhor. Pai, nós clamamos pela tua misericórdia, pela tua graça. Nós entregamos na tua mão, Pai. Oh, Pai, este culto é para o Senhor. O Senhor tem liberdade para fazer o que o Senhor quiser no meio de nós. Pai, em nome de
de Jesus, os teus filhos estão clamando, meu Deus, meu Pai, pela sua vida, estão clamando pela sua casa, estão clamando pelos profetas, por todos que aqui estão clamando pelos nossos levitas. Nós estamos aqui, Pai, porque sabemos que o Senhor está neste lugar. Então, Pai, que nós diminuindo, mas o Senhor cresça na nossa vida e que todos aqui não vai sair da maneira que entramos, porque na tua presença há fartura de alegria, Senhor. E eu profetizo sobre este lugar bênçãos para a glória e para a honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Graça e paz, igreja do Senhor. Amém? Amém? Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Aleluia. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Amém? Eu não sei como você entrou aqui, mas há uma unção de alegria neste lugar. E essa alegria vai inundar o teu coração, vai inundar a tua mente, vai trazer um refrigério sobre você. Amém? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você pode ser forte. Levante sua mão e diga: a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Se você crê, eu sei, tua presença precisa paz. Não é espaço para confusão. Que me preocupa a aflição e com as dores do meu coração, é tua presença só mais alegria. Alegria é a minha força, alegria é a minha força, alegria é a minha força. Tua presença só mais alegria. Alegria é a minha força. Alegria é a minha força. Alegria é a minha força. Ai, eu sei, tua presença precisa paz. Não há espaço para confusão. Não aceita. Ai, me preocupa com a aflição e com as dores do meu coração. É a presença da alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Eu te desejo toda alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Eu te desejo toda alegria. Tua alegria é a minha força. 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 Onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, eu quero entrar. Onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, e cada vez que vai vir. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força.
Aleluia, alegria do Senhor é nossa força. Por isso não temeremos, por isso diante da adversidade, nós podemos nos alegrar, porque o nosso Deus, Ele que cuida de nós. Que você que ouvinte levante suas mãos, agora Ele, cuida de nós, coração a Ele. Aleluia, e aplauda o Senhor, Ele é digno, Ele é digno. Aleluia. Te adoramos, Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu não sei qual tem sido a dificuldade que você tem enfrentado. Eu não sei qual tem sido a bagagem que você tem carregado. Se a bagagem da preocupação, do medo, da ansiedade. Se a bagagem da incredulidade ou não foi no seu coração. Mas existe um Deus que conhece. E Ele está aqui nessa noite. E o nosso Deus, Ele é contigo. Ele é o Emanuel, o Deus presente, o Deus que está com você, o Deus que cuida de você. Esse é o nosso Deus. O mesmo Deus que abriu o mar para o povo de Israel passar. Esse é o nosso Deus. O mesmo Deus que fez Pedro andar sobre as águas. Esse é o nosso Deus. Então, diante da dificuldade, não tema, porque Ele está contigo. Se você crê nisso, adora Ele. Levanta as mãos ao céu e diga: eu creio, eu creio. Aleluia, aleluia. O homem que teve o poder de andar sobre o mar, e é Ele que pode fazer o mar se calar. No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Esse homem é um homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho. Ele fez caminho para o seu povo, Caminho no meio do mar, para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver dentro do mar, se não puder atravessar, só esse homem com fé, só Ele abrir o mar. Não tenha medo, irmão, se acreditar. Deus vai te atravessar e você vai encontrar o lugar de vitória. Aleluia! Adoramos o Senhor! Esse é o nosso Deus! Ele que teve o poder de fazer Israel. Esse mesmo Deus! Por entre as águas do mar vermelho. Ele fez caminho para o seu povo! Fez caminho no meio do mar, para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver dentro do mar e não puder atravessar, só esse homem com fé, só Ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás encarar. Deus vai te atravessar e você vai encontrar o lugar de vitória. Glória a sua beleza, tira tudo. Chame o amor de homem para o seu lugar.
Graça e paz, queridos. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem vai cantar o hino da vitória e levantar a mão? Aleluia. Glória. Ainda bem que eu não estou sozinho, né? Glória a Deus. Cantaremos juntos lá na glória. E eu tenho uma certeza que lá na glória, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, nós somos filhos dele. A palavra de Deus diz que o nosso corpo será transformado. Então, eu posso crer que quando eu chegar lá em cima para cantar o hino da vitória junto contigo, eu não vou desafinar. Nem eu, nem o pastor Hélio. Amém? Ainda bem que eu não estou sozinho nessa, né? Glória a Deus. Eu fico até mais contente que não fica ninguém muito perto de mim. Então eu posso cantar com mais liberdade, sem atrapalhar quem está do meu lado. Que até quando eu estou batendo palma, eu tenho que vigiar para não atrapalhar o irmão que está do meu lado. Mas eu creio que com o corpo glorificado, Deus vai transformar a voz, a coordenação motora, e o nosso coral lá vai ser lindo. Louvado seja o nome do Senhor. Não haverá mais dor. Não haverá mais tristeza. Não haverá mais medo, não haverá mais aflição, mas nós vamos desfrutar da presença dele. Isso é poderoso. Esse hino é profético. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa Deus ministrar no teu coração. Tenho certeza que ele vai trazer uma palavra poderosa. Muito obrigado, Berinho, aos nossos corações nessa noite. Nós estamos numa série de mensagens que fala sobre aliviando a bagagem, livre-se da bagagem. E hoje o tema da nossa mensagem, em cima dessa série, é livre-se da bagagem do pânico. Repita comigo, livre-se da bagagem, do pânico. Pânico é algo impressionante, nós vamos estudar um pouquinho sobre isso hoje, nós vamos meditar naquilo que Jesus fala a respeito disso, nos ensina através da sua palavra. E um texto que nós temos repetido durante toda a série de mensagens, é um texto que está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. O texto diz assim: Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Vamos ler juntos, todos nós? Vamos lá, no 3, para a gente fazer aquele coral bonito. Amém? Então vamos lá, 1, 2, 3. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Amém? Amém. Isso é uma promessa de Jesus para mim e para você.
E o que nós precisamos refletir é que nós estamos em uma jornada. E muitas vezes nessa jornada chamada vida, estamos carregando muita bagagem. Estamos carregando às vezes a ansiedade, o medo, o estresse, preocupação, o cansaço. E a proposta que Deus ele tem para nós, durante toda essa série de mensagens, parte da seguinte pergunta: por que você está carregando tudo isso? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado aí. Por que você está carregando tudo isso? Para onde você está indo com tanto peso? Você quer ajuda? Jesus diz: vinde a mim. Você que está precisando de ajuda com todo esse peso, vinde a mim. E a promessa dele é descanso. Eu preciso desse descanso do Senhor. Você precisa desse descanso do Senhor. Porque quando percebemos as circunstâncias à nossa volta, acumulamos bagagens, porque olhamos aquilo que é natural. Mas quando estamos no colo do Pai, nós vemos o Senhor. E diante do Senhor, tudo aquilo não passa de gotas. Porque Ele é muito maior do que as nossas dificuldades e os nossos problemas. O apóstolo Pedro, em sua epístola, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7, ele diz assim: olha só que precioso para um discípulo que aliviou a bagagem durante a sua jornada. Pensa em alguém que aliviou o peso. E aí, já escrevendo a sua epístola, depois de maturidade, de ter de fato conhecido o Deus, o Cristo, o ressurreto, aquele que morreu por mim e por você, olha o conselho de Pedro. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sabe o que o apóstolo Pedro diz? Olha, eu carregava muita bagagem. Eu estava ansioso, uma bagagem da ansiedade, e toda hora, movido pelo impulso, eu errava. Eu cortava a orelha de quem não era para cortar, eu negava aquele que me salvou, mas agora que eu me livrei desse peso, dessa bagagem da ansiedade, eu tenho uma coisa para dizer para você. Lance sobre mim toda a ansiedade e eu vos aliviarei. É isso que Pedro diz? Não. Pedro diz assim: ei, vocês cristãos que seguem a Cristo, lance sobre ele toda a tua ansiedade, toda a sua bagagem, todo o seu medo, todo o seu receio, todas as suas preocupações, porque ele tem cuidado de você. Glória a Deus, aleluia. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Não precisamos carregar todo esse peso. Não precisamos levar toda essa bagagem. Lembre-se aí a última vez que você fez uma viagem. E aí você vira para sua esposa ou para sua família: vamos arrumar as malas. Uma certa vez, nós estávamos preparando para fazer uma viagem. Eu tinha um Gol Bola 1000, econômico, glória a Deus por isso. Vamos viajar. E começa a arrumar as malas. Aí eu vou e arrumo a minha malinha. Daqui a pouco eu estou olhando, o negócio está criando um volume. É uma mala, agora outra mala, é uma bolsa só com travesseiro, roupa de cama. Como que eu vou colocar tudo isso na traseira do Golzinho? E aí, qual foi a conclusão que nós chegamos? Vamos ter que comprar um carro com a mala maior. Olha só, às vezes nós nos acostumamos tanto com o peso. Entenda que isso é profético de Deus. Às vezes nós estamos tão acostumados com o peso da bagagem que, em vez de se livrar da bagagem, a gente quer casar com ela. A gente nem ora mais para Deus nos livrar.
porque a gente já acostumou com o peso da bagagem. Mas hoje, Deus ele nos convoca aqui para deixarmos de lado toda a nossa bagagem extra. Tudo aquilo que tem nos impedido de caminhar, de avançar, Deus nos convoca, porque aqui Ele quer trazer alívio da bagagem. Ele quer trazer alívio para mim e para a sua vida. E todo pânico cairá por terra hoje, em nome de Jesus. Amém. Não por causa de Pedro ou por causa do pastor Rafael, mas por causa do Deus vivo que está presente nesse lugar. Porque Ele tem cuidado de vós. Louvado seja o nome do Senhor. E essa série de mensagens, ela é muito preciosa. Desde o primeiro momento, eu fiquei apaixonado por essa série de mensagens, porque nos impulsiona a desfrutar aquilo que Deus preparou para mim e para você. E eu quero ler com você rapidamente o Salmo 23. Quem aqui já leu o Salmo 23? Tem gente que deixa a Bíblia aberta no Salmo 23, não é isso? E aí, às vezes, eu chego em algumas casas, a Bíblia está até com a folha do Salmo 23 meio amarelada. De tanto tempo que está ali parada naquele salmo. Porque é um salmo tão bonito, tão precioso, que foi escrito para mim e para você, que nós queremos lembrar dele todos os dias. Mas muito melhor do que deixar a Bíblia aberta no Salmo 23 é guardar essa palavra no teu coração. Porque aqui ela vai fazer um efeito vivo. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Interessante, né? Tem um propósito para aquele que esconde a palavra no coração. E o propósito é não pecar contra ti. Olha só, isso é poderoso. E nós precisamos, nos dias de hoje, aplicar isso na nossa vida. Porque às vezes falamos tanto daquilo que Deus reservou para nós, mas esquecemos que nós precisamos nos afastar do pecado. E nós não podemos nos esquecer, porque se tem algo que nos separa de Deus, é o pecado. Então o Salmo 23 é muito lindo, é muito bonito, mas ele precisa estar no teu coração, guardado. E isso precisa nos impulsionar a se aproximar desse bom pastor e nos desviarmos de todo o pecado. Porque o pecado é um caminho que se afasta de Deus. Mas quando eu caminho em direção ao Senhor, eu deixo o pecado para trás. E hoje, tudo que nos afasta do Senhor será deixado para trás, em nome de Jesus. Amém. Acompanhe comigo aí, Salmo 23, a partir do verso 1. Um salmo de Davi. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Todo mundo sabe, olha que lindo, né? Glória a Deus. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me minha cabeça com óleo, teu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Você pode aplaudir o Senhor? E esse salmo, ele fala diretamente sobre toda a nossa série de mensagens. Se você for versículo por versículo, você vai perceber que Deus, a partir do Salmo 23, ele vai nos aliviando de bagagens que nós muitas vezes carregamos e é desnecessário. Por exemplo, na nossa mensagem específica, Livre-se do Pânico, ele diz assim:
não temerei mal algum. Nós só sentimos o pânico quando tememos. E sabe o que significa essa palavra temor? Temor significa terror, fora do controle, apavorante. Olha o que a palavra de Deus diz. 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo. Repita comigo. No amor não há medo. Não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João 4, 18. Então, o pavor, o terror, é o medo quando nós tememos alguma coisa. E quando nós tememos algo, quando nós temos terror de algo, ali não existe amor. Você quer um exemplo disso? Quem aqui tem pavor de barata? Quem tem pavor de rato? Cobra? Pode nem pensar em, né? Às vezes nós temos pavor da doença. Às vezes nós temos pavor da violência. Às vezes nós temos pavor da solidão. Às vezes, só em pensar em ficar desempregado, entramos em crise. Às vezes nós temos pavor da morte. Às vezes nós temos pavor do Covid-19. E muitas pessoas enfrentaram situações terríveis ao longo dos últimos anos e continuam enfrentando. O pavor nos rodeia. Mas quando há amor, não há medo. Olha que interessante. Nós levantamos a mão aqui, algumas pessoas, quando eu falei, você tem pavor de rato? Aí algumas pessoas levantaram a mão. Só que existem ratinhos domésticos que são vendidos em lojas e crianças de 2 anos, 3 anos ficam ali se encantando com aqueles camundongozinhos, com aqueles ratinhos, dando comidinha, dando raçãozinha. E aquela criança desenvolve um amor, um relacionamento com aquele ratinho. Aí você chega ali com pavor de rato e fala assim, Deus me livre! Aí aquela criancinha de 3 anos fala assim, eu não estou entendendo esse adulto. Por que esse adulto está se comportando desse jeito? Por que esse adulto está carregando essa bagagem do pavor? Será que ele não entende que ele é muito maior do que esse ratinho? Uma criança de 3 anos. Que dá raçãozinha lá para o ratinho. Muitas vezes o nosso pavor, o terror, anula a nossa razão. Quem pode fazer mal para quem? A barata pode fazer mal para mim ou eu posso fazer mal para a barata? Vamos fazer uma briga. Vamos botar num palco lá, no ringue, uma barata e uma pessoa que tem pavor de barata. Quem ganha a briga? Vamos fazer as apostas. Quem que ganha? Quem vai apostar na barata? Use a sua razão, entenda isso. Use a sua razão. Não faz sentido apostar na barata, porque até sem querer, o adulto vai lá e vai matar a barata, inclusive uma criança. E uma criança pode fazer até pior do que matar a barata. Pode comer a barata. E aí, quem? E aí, se uma criança comer a barata, quem é que sobrevive? E eu tenho certeza que ele está saudável. Porque barata é alimento.
Então, a nossa razão, a nossa inteligência, ela prova que esse pavor não é teu. Isso não é uma bagagem sua. Esse temor é porque te falta conhecimento. Esse temor é porque te falta conhecimento. Por quê? Porque o nosso pavor está anulando aquilo que é evidente. Só desfrutamos do medo quando não entendemos o texto e ele cuidará de vós. Só há medo onde há incredulidade. Só há pavor onde não há crença naquele Deus que te livrou da morte. Só há medo onde não existe amor. E esse medo, esse pavor, ele pode nos paralisar. Pode nos paralisar. Eu acho que eu já contei uma experiência minha para vocês aqui com relação ao medo, ao terror. Lá no interior, é muito difícil você ter luz elétrica em todos os postes. E na época que eu fazia faculdade, era mais difícil ainda. Há 12, 13 anos atrás, eu vindo da faculdade, eu tinha perdido o ônibus e voltei para um ônibus de linha. Só que o ônibus de linha não levava até a minha cidade, porque eu fazia faculdade em uma cidade vizinha. Não tinha mais ônibus para a minha cidade. Então eu falei, vou pegar um ônibus de linha até o lugar mais próximo da minha cidade e depois eu vou pegar ali uma estrada de chão, de terra, e aí eu vou caminhar aquela estrada de uns 6, 7 quilômetros, a estrada do Roçadinho, alguns conhecem aí, e aí eu vou chegar no asfalto de novo e lá eu vou tentar pegar uma carona para casa. Ou então vou andando até ver o que vai dar, mas eu não vou dormir na rua. E assim eu fiz. E aí eu desci lá do ônibus com a minha mochila nas costas e comecei a andar, e daqui a pouco eu comecei a escutar um barulho. Aí eu olhei para trás e não via nada, porque eu já não conseguia mais ver as luzes da avenida principal, da BR. Eu já estava distante, eu já estava mais ou menos 1 quilômetro. Estrada de chão adentro, então tinha 1 quilômetro para trás e 5 quilômetros para frente. E aí eu comecei a escutar um barulho, e aí eu olhava para trás, para querer descobrir o que barulho era aquele, porque eu vou encarar, e não via ninguém. E aí eu falei assim, tem alguma coisa de errado. Não acreditava em fantasma, mas eu acreditava em bicho. Uma mata fechada, e eu comecei a apertar o passo. Eu não paralisei. Eu comecei a apertar o passo. Adivinha o que aconteceu com o barulho? Começou a aumentar o barulho. E eu andava o barulho. Eu apertava o passo, o barulho. Aí eu parei, o barulho parou. Eu falei, ele sabe quem manda aqui. Esse bicho está com medo de mim. E eu olhava, não conseguia enxergar nada. Eu olhava para baixo, nem a lua aquele dia estava lá para me ajudar. Uma escuridão terrível. E aí eu falei assim, vou ter que continuar andando. Se eu ficar parado aqui, eu estou pelado. E aí eu comecei a me movimentar novamente. E aí quando eu comecei a andar de novo, o que aconteceu? O barulho voltou. Olha, eu não sei de onde surgiu tanto fôlego, mas como é que eu corri aquele dia? Eu não fiquei paralisado, não. Mas eu parecia um atleta de corrida. Parecia um Bolt, mas não era 100 metros, era 5 quilômetros. Misericórdia. E eu corria, e o barulho... Eu falei, Senhor, tem misericórdia. E depois daquele desespero todo, aquele suador todo, daquela correria toda, eu encontro um poste que tinha uma luz. Eu, glória a Deus.
E aí eu parei debaixo da luz e falei, comecei a examinar, comecei a olhar, falei, o que está acontecendo, o que está acontecendo, o que é isso? Que barulho do inferno é esse? E quando eu fui olhar, era um chaveiro da mochila. Aí eu olhei, eu corri tanto por causa de tu, chaveirinho. Ô, chaveirinho do inferno. O pavor, o pânico era tão grande que me fez correr, me fez desfrutar de uma sensação horrível de insegurança. Por quê? Porque o medo cria realidades que não existem. Você percebe isso? Pensa comigo. É racional um adulto ter medo de um chaveiro? É racional uma coisa dessa? Era do barulho. Então nós precisamos compreender isso. Muitas vezes nós tememos algo que não existe, é uma realidade que a gente cria pelo medo, pelo terror. Então nós precisamos hoje nos livrar de todas as bagagens que nos fazem paralisar, nos fazem ficar desesperados. É interessante que em Provérbios, capítulo 3, versículo 25 e 26, Salomão diz assim: não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Olha o que Salomão diz. Você não precisa ficar apavorado, desesperado, se do teu lado está acontecendo desastres. Você não precisa ficar com medo da calamidade que está à sua volta. O Senhor é a sua segurança. O Salmo 23, lá naquela peregrinação na escuridão, não estava nem na minha mochila, quanto mais no meu coração. A única coisa que tinha no meu coração era medo. Você entende isso? Porque eu confiava na segurança dos meus pés, da minha força, da minha sabedoria, mas não no Senhor. E isso me fez, sabe o quê? Correr pra caramba. Por quê? Por causa do pavor. Quem governava a minha vida naquele momento não era o Rafael, era o medo. Você entende isso? Era o pavor, era o temor da calamidade, do mal. E Provérbios diz que a nossa segurança é o Senhor, não para o que a gente escuta, não aquilo que os nossos olhos estão vendo, mas é o Senhor. E nós precisamos desfrutar disso. Uma frase de Mark Twain diz assim: coragem não é a ausência do medo, mas o domínio sobre ele. Eu gosto muito de falar sobre domínio, eu gosto muito de falar sobre governo, porque lá em Gênesis, quando Deus ele forma o homem para dominar, forma o homem para governar. Então, eu e você fomos criados para governar. E muitos momentos da nossa vida, quem está nos governando é o medo, é o estresse, é o pavor, é o pânico. Mas Deus ele nos chamou para dominar. E para dominar nós precisamos conhecer os nossos temores. Conhecer aquilo que nos causa pânico, aquilo que nos tira o chão. Porque é nesse momento que nós perdemos o controle. E o medo ele é dividido em alguns níveis. Existe o medo leve, que nós chamamos de apreensão. Ah, tem uma barata lá. Né? Tem o medo moderado. Sabe o que é o medo moderado? Medo moderado é o seguinte: poxa, será que essa barata ela andou no meu açúcar?
Se andou no meu açúcar, eu vou perder o açúcar. E, gente, o açúcar tá caro, né? Aí também tem o medo, depois do moderado, o medo constante. Aí vem a estrela voar. É a ansiedade, o medo constante. Já começa a prever coisas que ainda não aconteceu. Tá? Esse é o medo constante. Depois do medo constante, vem o medo intenso. O medo intenso já é o pavor. Aí eu não entro aí. Eu não entro aí enquanto alguém não for lá e não botar isso. Chama o vizinho e começa a gritar e começa... O que é isso? É o medo intenso, é o pavor. Eu não entro nessa cozinha. Enquanto não, vai lá resolver. Quando eu casei, minha mulher estava com esse medo intenso da barata. Essa semana mesmo ela foi lá, pegou o chinelo e rebentou uma. Por quê? Porque ela foi subir de nível. Não é que ela agora ama a barata, vai lá, ai, que legal ter uma barata. Não. Mas ela começou a dominar sobre isso. Ela não conseguia pegar o chinelo para matar a barata. Hoje ela consegue pegar o chinelo para matar a barata. E eu estava lá, nem me pediu. Ela fez porque ela queria ver a barata morta rápida. E ela achou que eu poderia demorar mais que ela. Ou seja, ela cresceu. Mas depois do medo intenso, dessa pessoa que fica apavorada, tem também o medo insuportável. Esse é o pânico. É o pior grau. É aquele que diz assim, não, você matou a barata, mas e se tiver outra? Eu não consigo mais morar aqui. Você entende isso? Isso é um nível intenso que começa a nos privar, que é um medo insuportável que gera pânico. Eu não consigo mais entrar nessa cozinha. E aí cria-se um bloqueio, mesmo com a barata morta. E se ela ressuscitar? Quem já ouviu alguém falar isso aí? Matou mesmo! Começa a ter esse medo insuportável. Interessante que Craig Massey, ele diz que existem 6 categorias do medo presente no homem. Pode passar para mim, por favor. 6 categorias presentes no medo, no mecanismo de defesa do ser humano. Primeiro medo é o medo da pobreza. Esse é algo natural que nos sonda, e esse medo ele pode dominar a nossa vida e as nossas atitudes. Também existe o medo da crítica. Ah, eu queria falar isso, mas eu não falei porque vai que a outra pessoa se sente chateada. Ah, vai que alguém depois... Eu fico paralisado com medo de uma crítica e aí eu não compartilho o que está no meu coração. Quem governa a minha vida não sou eu, é a crítica das pessoas que estão ao meu redor. Então eu faço de tudo para não receber uma crítica. Isso gasta-se energia. Eu começo a fazer coisas que eu não gostaria de fazer só para fugir da crítica. Também existe, em terceiro, o medo da perda do amor. Ah, se eu fizer isso, ele não vai me amar mais. Ah, se eu fizer isso, vai se afastar de mim. Eu começo a ficar com receio de seguir por caminhos com medo do que as outras pessoas vão pensar a meu respeito. Será que eles vão parar de me amar? Isso vem do desejo da aceitação. Esses 2 medos, da crítica e do amor. Mas não para por aí. O quarto medo é o medo da doença. Já viu aquela pessoa? Agora, durante a pandemia, nós vimos muito isso. Que a pessoa ela não saía de dentro de casa para nada. Nós vimos alguns casos da pessoa ir para uma fazenda, se isolar do mundo. E pegou Covid lá na fazenda. Mas o que levou aquela pessoa a se distanciar de tudo foi o medo.
Muitas vezes o medo da doença, principalmente no nosso tempo, nos leva ao isolamento. Por quê? Porque quem está governando é o medo da doença, não é você. Nós fomos criados para relacionamentos e não para o isolamento. Nós precisamos ser diligentes, sim. Nós precisamos ser cautelosos, sim. Mas nós não podemos ser paralisados pelo medo. Quinto, medo da velhice. Você conhece alguém que tem medo de ficar velho? Se tiver alguém com medo de ficar velho, não tem problema. Quando terminar o culto, você pode vir aqui que eu oro para o Senhor te levar. Então, antes de você ficar velho. Mas tem gente que tem pavor. E aí começa a fazer cirurgia atrás de cirurgia porque apareceu um pé de galinha. Começa a ter um pavor tão grande da velhice que começa a ter atitudes incoerentes, irracionais. Sexto medo, medo da morte. Esse medo assola muitas pessoas. O medo da morte. E muitas pessoas são paralisadas por medo da morte. Mas nós cremos que Deus ele pode nos livrar de todos os medos que nos paralisam, que nos levam à escravidão e uma vida medíocre. Nós cremos que Deus ele pode nos impulsionar a subirmos degrau a degrau na intensidade do medo que às vezes nos paralisa. Ao ponto de uma pessoa que tem medo de barata, que não consegue ver uma barata, pegar um chinelo lá e matar. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é capaz, sim, ele é poderoso, sim, para nos promover todos os dias. Ele é fiel, ele é a nossa segurança. E nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a barata, nem o rato. Nem potestades, nem principados. Nem a pobreza, nem a riqueza, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, do futuro. Nada pode nos separar do amor de Deus. E isso pode sim nos dar segurança para caminharmos governando sobre aquilo que nos dá pânico, sobre aquilo que nos paralisa. Porque Deus ele nos quer ver se movimentando. E o medo, ele é normal. O medo é um mecanismo de defesa do ser humano. Existe esse medo normal que nos impulsiona a um instinto de sobrevivência. Você chega na beira de um precipício, seu cérebro já começa a falar, sai daí, rapaz, o que aconteceu contigo? E aí você começa a se afastar. É o medo natural que te leva à sobrevivência. Mas também existe o medo anormal. E aí entra o problema do pânico, da paralisia, porque é um desequilíbrio entre o medo e a razão. Deus, ele quer sim nos livrar de todo medo, de todo pânico. Você sabe por que Deus tem esse propósito, esse objetivo? Porque o pânico não resolve os seus problemas. Você pode repetir isso para a pessoa que está ao seu lado? O pânico não resolve os seus problemas. Não resolve. Ficar desesperado, gritando e... Vai matar a barata, gente? Não vai. Ficar desesperado, gritando, se esperneando, chorando, vai fazer a dor passar? Vai fazer o mar se acalmar? Vai fazer as águas se abrirem? Não. É o domínio, o controle, a confiança no Senhor que faz o que era ruim se transformar em bem. Aquilo que era mal ser transformado em ganho. Porque é o poder de Deus, não a força do nosso braço.
a confiança no Senhor. E a primeira coisa que nós precisamos aprender, depois de entender que o pânico, o desespero não resolve os nossos problemas, é abandone o que te atrapalha. Abandone esse pânico, rejeite isso, não aceite mais isso na sua vida. Livre-se desse peso. Olha o que o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, na parte A, diz assim: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Olha só. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E agora Hebreus vem falando aqui: livremos de tudo que nos atrapalha. Ei, se nós entendemos agora que o pânico, o desespero não resolve, livre-se disso. Livre, abandone, pare de se apegar. Ah, mas eu sou assim, eu sempre fui assim, eu vou morrer assim. Não! Livre-se, olha Hebreus falando aqui, ó. Livre-se de tudo que te atrapalha. Livre-se disso. E Hebreus continua falando assim, inclusive do pecado. Porque muitas vezes queremos a Deus, mas não queremos abandonar o pecado. Às vezes nós temos inclusive pecados de estimação. A mentira, a fofoca, o engano. Livre-se do pecado. Agarre-se e confie no Senhor. Abandone, deixe essas bagagens para trás e caminhe livre em direção ao Senhor e aos propósitos dele. Tudo que está proposto na sua vida deve transformar a sua vida. Deus, ele tem propósitos. Deus, ele tem planos. Deus, ele tem sonhos para a sua vida. E ele quer que isso aconteça. E os sonhos de Deus nunca vai trazer peso para a sua vida, porque a palavra dele diz que o fardo é leve e não pesado. Ei, se está pesado, é porque não é de Deus. É porque você ainda não entendeu. Deus, ele não tem nada pesado, porque se é pesado, não é propósito, porque o fardo dele é leve. Precisa de uma mudança de mentalidade ou uma mudança de atitude, precisa se deixar para trás. Precisamos compreender, quando a jornada é longa, pesos pequenos se tornam insuportáveis. A vida cristã, a jornada cristã, não é uma corrida de 100 metros. Não é. Exige perseverança. Só que quando você carrega um bujão de gás por 10 metros, ele tem um peso. Se for 50 metros, depois dos 25, aquele bujão de gás parece que é 2. E se depois dos 50 metros tiver uma escada para subir, parece que são 3 bujões de gás. Por isso que o fardo é leve, porque não é uma corrida de 100 metros, é uma jornada. Por isso, livre-se do peso que faz a sua vida ficar com peso insuportável. Segundo ponto que você precisa compreender: invista em sua jornada cristã. Hebreus ainda, capítulo 12, a parte B do versículo 1, diz assim: e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Olha só, e corramos com perseverança a minha corrida. É isso? É isso que Hebreus está falando? Não. A corrida que é proposta. Proposta por quem? Por Deus. Mas às vezes nós estamos falando assim, está pesado, está cansado. Mas em vez de correr a corrida que Deus nos impulsiona, estamos querendo trilhar o nosso atalho, o nosso caminho. E aí sentimos pesado. Ei, é hora de se livrar do peso e se agarrar no caminho que Deus te direciona. Porque esse é um caminho leve.
Esse é um caminho de satisfação, esse é um caminho de crescimento, esse é um caminho de conquista. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Não é um caminho de alegria somente, mas é um caminho de recompensa, porque não estamos sozinhos, estamos no colo do Pai, aquele que te resgatou da escravidão para a maravilhosa luz. Não é na minha vontade, é na vontade dele, mesmo que precisamos enfrentar situações difíceis, porque todos os escolhidos de Deus enfrentaram situações difíceis. Não é um caminho de bonança. Paulo e Silas foram para a prisão, foram açoitados. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Não é um caminho de alegrias, é um caminho de abandono do pecado e de desfrutar da presença de Deus, do amor de Deus, da segurança de Deus. Quando nos sentimos cansados, significa que eu comecei a pensar em mim. Porque eu só me sinto cansado quando eu estou pensando em mim. Eu não aguento mais, eu estou cansado, eu estou isso, eu estou aquilo, eu estou assim, eu. Isso é um pensamento humanista, onde o homem é o centro, mas nós vivemos o cristianismo, onde Deus é o centro. Não é na minha força, é na força dele. Não é se eu estou bem ou se eu não estou bem, é na força dele. Porque é por ele, é para ele. Eu penso nele, não nas minhas limitações, por isso é leve. Porque eu penso mais nele do que em mim. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O eu precisa estar cravado na cruz, porque senão sempre vai ser pesado. Entenda o caminho que me é proposto por ele e desfrute dessa jornada. O apóstolo Pedro, ele viveu intensamente isso na sua vida. Já estou terminando. Lá em Mateus capítulo 14, versículo 30, diz assim: mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Pedro estava enfrentando uma tempestade. Pedro estava enfrentando uma situação que estava fora do controle dele. E ele começou a olhar o vento, começou a olhar a tempestade, olha no barco, e Jesus não estava no barco, e aí começou o pavor a tomar conta dos discípulos. De repente eles escutam uma voz, e aí eles começam a pensar que era um fantasma. E aí Jesus diz assim: calma, não é um fantasma, sou eu. E aí Pedro fala assim: é o Senhor. Impulso, né, Pedro? Todo momento impulso, aquilo que acontecia ao seu redor, e ele já tomava uma atitude: Senhor, então deixa eu ir aí. E aí o que Jesus falou para ele? Vem. E aí Pedro salta do barco e começa a caminhar sobre as águas em direção a Jesus. E o texto que nós lemos diz assim: mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: salva-me. Quando Pedro tira os olhos do Senhor, ele começou a reparar no vento. Quando Pedro olha o vento, quando Pedro olha a tempestade, e quando Pedro olha para ele, ele diz assim: eu não posso, eu não consigo, eu vou morrer. Você entende aqui o humanismo, o pensamento humanismo? Eu não consigo, eu não posso, eu vou morrer, esse vento é maior que eu. E o texto diz assim: quando ele tirou os olhos do mestre, porque ele reparou o vento. Ei, fite os seus olhos no mestre. Porque o vento vai passar e você vai estar com os olhos no mestre. O nosso alvo não está aqui na
na terra, está nos céus. Ele é o nosso alvo. Pare de reparar as circunstâncias e marche para aquilo que Deus te confiou. Persevere nessa corrida que te foi proposta, porque esse é o caminho que te levará à vida em abundância que Ele prometeu. Porque não é na nossa força, é na força dele. Por isso, o pavor, o pânico, o medo, ele não pode nos paralisar. Mas isso só é possível quando os nossos olhos estão fitos no Senhor. Porque é por Ele, é para Ele, é na força dEle, é na confiança dEle, é na presença dEle, é em direção a Ele. Então nada pode nos desanimar, nada pode nos parar, porque Ele confiou em você. E aquele que chama é o mesmo que sustenta. Você entende isso? Aquele que te chama é o mesmo que te sustenta, que te toma pela tua mão direita e te diz: eu sou contigo. Coloque-se em pé, eu quero orar por você. Curva a sua cabeça. Oh, aleluia. Traga à sua memória tudo aquilo que tem roubado a sua energia, todo o peso que você tem carregado e você não consegue se livrar. Todo o medo, toda a preocupação, todo o pânico, todo o cansaço, todo o desespero. Traga à sua memória agora. Comece agora a dar um basta. Não tire os olhos do mestre. Abandone essas bagagens, esses medos que te assolam. Não importa se os ventos estão assolando a sua vida. Independente se as ondas te dizem que não é possível. Independente se está no teu controle ou não. Entenda, nada foge do controle do Senhor. E se foi Ele que te chamou, é Ele que te sustenta. Lance sobre Ele a sua dor, porque Ele tem descanso para a tua alma, para a tua vida. Descanse no colo do Pai. Ele está aqui e Ele veio para ter um encontro contigo, porque Ele quer te trazer alívio. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, diz o Senhor. Comece a abandonar essas bagagens. Comece a dar um basta. Diz assim: já chega. Eu não aceito mais essa realidade na minha vida. Eu quero sair do centro e colocar o Senhor como alvo, como centro. Eu quero me lançar nos colos do Pai, na segurança do Pai. Comece agora a dizer para o Senhor os teus sonhos, os teus projetos. Comece a dizer para o Senhor aquilo que tu quer abandonar. Todo vício, todo pecado que te afasta do Pai, que te tira do alvo. Comece a declarar para Ele, clame por perdão, porque Ele quer aliviar a sua bagagem, o seu peso e te levar para uma vida abundante, leve, porque o fardo dele é leve e suave. Ele tem um caminho preparado para você, e não é um caminho de derrota, é um caminho de vitória, porque Ele que escreveu.
Se for preciso uma mudança de rota, mude a rota, mas não tire os olhos do Senhor, porque é Ele que te garante a vitória. Senhor, em nome de Jesus, nós nos abrimos à Tua vontade. Nós nos abrimos, Senhor, à Tua direção. Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos, os nossos olhos. Ó Pai, nos dê, ó Pai, o discernimento para abandonar tudo aquilo, Senhor, que tem roubado a nossa energia, que tem nos trazido peso desnecessário, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos abandonar aqueles pecados de estimação. Senhor, em nome de Jesus, nós não aceitamos mais na nossa vida carregarmos o medo, o pânico, o pavor. Nós queremos sim entregar em Tuas mãos a nossa vida. Honor em nome de Jesus. Nós não queremos viver cansados e sobrecarregados, mas queremos viver aliviados para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós nos apropriamos dessa vida livre de todo peso, porque Tu fez a promessa e Tu é fiel para cumprir. Por isso nós ministramos nos Teus filhos agora, Senhor. Essa unção que vem do alto, que direciona, que desperta e traz, ó Pai, alívio. Porque Tu és o socorro bem presente na angústia. Não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Xarabassurianda lá. Senhor, nos ajude a não confiar nas nossas forças apenas, mas confiar em Ti, a olhar para Ti. Em nome de Jesus, não nos deixes distrair com os problemas e as circunstâncias, mas que o nosso alvo sempre seja o Senhor e a Sua vontade. Em nome de Jesus, eu abençoo os Teus filhos e eu profetizo uma vida em abundância. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu recebi. Amém? Glória a Deus. Não é fácil, né? Mas a palavra de Deus diz isso aí mesmo. Colocar em prática, através da nossa fé. O Senhor está falando nesta noite. Amém? Ninguém vai sair daqui da maneira que entrou. Vamos dar continuidade, porque o Espírito Santo de Deus também quer falar. Amém? A nossa responsabilidade como servo do Senhor, estamos aqui na casa do Pai, também, louvado seja o nome do Senhor, entendendo em relação a dízimo, porque dízimo é obediência, amém? Dízimo é amor, dízimo é gratidão, dízimo é adoração, né? Dízimo é algo muito forte, desde o começo do princípio da palavra de Deus. É uma coisa realmente que mexe muito comigo, é o dízimo, né? E achei muito interessante, agradeci muito a Deus, né? Na terça-feira retrasada, quando o nosso servo pastor aqui, né? Nosso líder, que Jesus colocou aqui para nós, está nos ajudando, né? Na sabedoria que Deus deu para ele também, né? A respeito do dízimo, né? A respeito de como administrar. E eu sou assim, eu peço muito a Deus discernimento, amém? Para a gente discernir realmente o que Deus está querendo falar, cada um de nós. Então, aquele que tem ouvido, que ouça o que o Espírito Santo está falando nesta noite. E no livro de Números, louvado seja o nome do Senhor, que tem, né, livro, dízimo, ele
apresenta lá no Antigo Testamento como um costume, né? Como aconteceu com Abraão, lá no livro de Gênesis, né? No capítulo 14, 18, 20, né? Quando Abraão entregou o dízimo dele a Melquisedeque. Então, e com a libertação do povo do Egito, Moisés tornou uma necessidade para o sustento e a manutenção do templo. Então, aqui em Números, no capítulo 18, do versículo 25, eu queria deixar para a igreja do Senhor para meditar, amém? Exatamente sobre isso, sobre a obediência. Que palavra, né? Obediência. Né? No versículo 25 do capítulo 18, diz assim, no livro de Números: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Também falarás aos levitas, e dize-lhe: Quando recebeste os dízimos dos filhos de Israel, que eu tenho-vos dado a vossa herança, deles ofereceis oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Amado, me chama a atenção aqui, até escrevi aqui, que Deus, Ele espera que todo o seu povo supra as necessidades materiais daqueles que dedicam, amém, a satisfazer as necessidades espirituais da igreja. O que me chamou a atenção também aqui, lá em Mateus, não precisa abrir não, no capítulo 8:4, quando o Senhor Jesus, Ele cura aquele leproso, porque nós temos no livro de Números, no livro de Levítico, né, sobre a ordenança de Deus, né, a respeito de dízimo e oferta, porque, né, tudo era coisa muito linda, uma coisa assim que me chama muita atenção, né? Você imagina, vamos pegar o tempo naquela época, quando Deus falou ao povo, né? Tudo era levado como dízimo e oferta à casa do Senhor para a expiação dos seus pecados. Entendeu? Tudo. Até mesmo o leproso, quando era curado, tinha que levar um sacerdote. Então, tudo que Deus falava, né, a respeito para aquele povo tinha que obedecer. Por isso que eu digo que dízimo é obediência. Quando você obedece, você entende a não se apegar, né? Porque tem pessoas quando ganham muito dinheiro, dizem: ai, eu vou dar o dízimo, né? Então, amado, nós entendemos como profeta e servo de Deus, sabemos que dízimo e oferta do Senhor era para a manutenção também do templo, para oferecer com amor. Dízimo você tem que oferecer com amor, com carinho, né? Com dedicação. De tudo que o Senhor te dá, né? Deus não pede, mas é o seu coração, entendeu? É a sua atitude, é que vai fazer com que você depois venha ver com os seus olhos, né? O que é verdadeiramente aquilo que você deu. Não é breganha, me dá aqui que você vai ganhar. Não, nem isso. É amor. Você ganhou, dá com amor. Para a manutenção da casa do Senhor, para levantar o evangelho, para que se expande as coisas de Deus, assim como Deus falou aqui, né, aos levitas. Os levitas também davam dízimo dos dízimos. Então nós entendemos que dízimo, amado, é bênção. É bênção. Amém? Então nesse momento, fique em pé, com alegria, com obediência. Amém? Vamos trazer aquilo que seu coração nesse momento foi tocado para a casa do Senhor. Amém? Nem peguei o meu ali. Amém, amados? Então coloca aí no seu coração, pega o envelope e coloca assim no coração, né? E fala para o Senhor, porque eu sei que tem gente que não está podendo dar o dízimo, oferta, mas nesse momento você fala: Senhor, eu quero dar. Amém? Eu quero dar. E o Senhor, Ele vai atender o seu coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós estamos diante do Senhor, Pai, assim como o Senhor falou aqui, Pai, através do seu servo, a respeito de medos, de seguranças. Quantos nós, Senhor Deus, meu Pai,
temos também esses medos, Pai. Mas nós estamos querendo aqui, Pai, nessa noite, entregar em Tuas mãos, Pai, as nossas vidas, nossos medos, entregar nossas ofertas, dízimo, com gratidão, Pai, para dizer para o Senhor o quanto nós dependemos do Senhor em toda a situação da nossa vida. Eu dependo, Pai, de Ti. Eu dependo do Senhor, Pai, em tudo. O meu respirar, a minha vida, tudo que sou, tudo que tenho, tudo que o Senhor me permitiu, tudo que o Senhor, Pai, eu te agradeço, Pai, como eu tenho te falado, Pai. Em tudo eu sou grata a Ti. Eu quero agradecer ao Senhor, Pai. E agradecer também nesse momento por todos os meus irmãos que nessa noite está ofertando e dizimando a Tua casa para o sustento da Tua obra. Amém. Amém. Tua presença só tem pode vir. Tua alegria é a minha força. 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 Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, fala de Deus. Nós esperando, encerrando esse culto. Quem foi tocado pela palavra do Senhor nessa noite? Quem recebeu uma porção de Deus aqui nessa noite? Amém? Aleluia. Não é lugar melhor para estar se não for na casa do Senhor. Amém? Nesse momento nós vamos orar ao Senhor. E antes de nós orarmos, eu quero lembrar que domingo nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor às 19h30. E você não pode faltar. Porque o mesmo Deus que esteve presente aqui e deu uma porção para você nessa noite, Ele vai estar presente. Porque a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele está. E onde Ele está, algo diferente acontece. Então nós não podemos perder essas oportunidades. Então olha para o seu irmão e diga assim: domingo eu espero você às 19h30 pontualmente. Nós temos um encontro marcado com o nosso noivo. Aleluia! Aleluia! Levante suas mãos ao céu, nós vamos orar agradecendo por esse culto. E nessa oração nós vamos apresentar a nossa irmã Ana, esposa do irmão Jacildo. Ela está enfrentando momentos de enfermidade, mas nós cremos no Deus que pode curar toda e qualquer enfermidade. Amém? Então, como igreja do Senhor em unidade, nós vamos colocar a irmã Ana diante do Senhor e vamos declarar o milagre do Senhor, a intervenção do Senhor ali na saúde da serva dele. Amém? Pai, na autoridade do teu nome, nós queremos levantar a nossa voz a ti essa noite. Primeiramente, Deus, para te agradecer pela tua presença neste lugar. Te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Te agradecemos, Deus, porque nós podemos sentir o toque do Senhor. Podemos sentir, ó Deus, a unção do teu Espírito Santo fluindo neste lugar. E eu sei que nós vamos sair daqui nessa noite edificados pelo poder da tua palavra. Ó Deus, quero colocar diante do Senhor cada um dos teus filhos que estão aqui. Vá à frente dos teus filhos, ó Pai, protegendo, guardando, guiando, arrancando toda bagagem, arrancando todo medo, ó Deus, enchendo os corações da tua paz, da tua alegria. Ó Deus, que um instante de semana, deixando de semana abençoado. Ó Deus, que por onde os teus filhos andarem, que a presença do Senhor se manifeste na vida deles e que haja um fluir do teu Espírito na vida dos teus filhos, pelo poder do teu nome. Nós colocamos diante do Senhor, Pai, a vida da Ana. Ó Deus, tu és o Deus de milagres, tu és o Deus de poder, tu és o Deus Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que transforma. E a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. E eu te peço, Espírito Santo, vai de encontro a tua serva naquele lugar. Toca agora, Senhor, toca, Senhor, arranca, Senhor, todo mal, arranca toda enfermidade, cura, Senhor, tua serva, que haja milagre do Senhor, que haja a resposta do Senhor, que haja a intervenção do Senhor, e que o seu nome não esteja glorificado na vida da Ana, pelo poder do teu nome, Senhor. Nós oramos a ti, porque nós cremos que o Senhor fará
Jesus. Amém, amém, amém. Eu não imaginava que era lindo assim. Era lindo assim. Eu vou esperar. Eu vou ficar. Aleluia, que grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Se você crê, diga bem forte, amém, vem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Eu vou esperar, eu vou ficar.